Olá, amigo telespectador cubatense ligado na TV Câmara. Começa mais uma edição do programa Sabatina. Ao meu lado estão os jornalistas Washington Luiz e Ademir Quintino. E o nosso entrevistado de hoje nasceu em 8 de abril de 1956 na Santa Casa de Santos. Ele foi criado em Andradina, interior de São Paulo. Chegou aqui a Cubatão há mais de 29 anos atrás. Ele é radialista, apresentador do Jornal da Cidade, que o mesmo considera diariamente necessário. Ele é perspicaz, atento e polêmico. Trata-se de Luiz Roberto, o Raposa. Luiz, é uma satisfação tê-lo aqui no Sabatina de hoje. Um abraço para vocês, para quem nos assiste aqui pela TV Legislativa. Sabatina, olha eu passando por Sabatina com 3 grandes companheiros, atrás de uma grande equipe de trabalho também aqui da TV Legislativa, que nós vimos nascer e está aí seguindo, trilhando o seu caminho, o caminho da informação para o povo de Cubatão. Realmente você falou bem, eu vou agora para 60 anos, um corpinho de bailarino espanhol, um pouco aposentado esse bailarino, mas tudo bem. Mas como um grande atacante, ponta direita que eu fui, eu estou ainda para jogar. Mais 60 anos de vida, com 29 anos, já para 30 anos de Cubatão, a gente conhecendo bem essa cidade. E eu, graças a Deus, eu sempre digo para mim mesmo e agradeço a Deus todos os dias por fazer o programa Jornal da Cidade. Começamos com uma vontade, você disse, na questão de ser polêmico, mas começamos com aquela vontade, aquela angústia de fazer da cidade de Cubatão, pelo menos um ponto onde Santos nos ouça, apesar da nossa frequência, apesar que tem a internet, mas Santos está ouvindo, muita gente importante de Santos está nos ouvindo. Bom, me acompanha no programa de hoje o jornalista Ademir Quintino. Luiz, Pois não. eu vou insistir na pergunta do Felipe. Você se considera um radialista polêmico? Não, Ademir, sinceramente, não faça isso. Eu gosto, eu tenho o meu jeito de ser, você me conhece bem, o Felipe que fez a primeira pergunta também, mas eu tenho aquele jeito de ser, que é de pegar na fala das pessoas o veneno que a gente pode usar para que o ouvinte fique naquela. Ele vai perguntar, não vai perguntar? Tem alguma coisa? Tem rabo preso? Não, não tem rabo preso. Aqui não tem nada disso. Todos os meus entrevistados que vão ao programa, eu sempre falo, são todos meus amigos. Alguns que gostam de ser mais que o rei, querem aparecer, eu já não gosto disso. Não queira usar o rádio de trampolim. O programa Jornal da Cidade é um jornal sério e de trampolim ninguém vai usar. E o que eu falo sempre, vai amigos para falar sobre a cidade. Quem gosta da cidade, conversa com a gente. Apenas isso, Ademir. Não tem nada de polêmica. O que nós temos que fazer é a pergunta que às vezes você, Ademir, está ouvindo no teu carro, está ouvindo no teu local de trabalho. Puxa vida, Luiz, será que vai perguntar? De repente sai aquela pergunta, quando você menos espera, é que eu falo sempre. Vou contar um segredo. Quando eu faço assim, é porque estou alisando o convidado, viu, gente? Só o meu homem da produção que sabe disso, chamado Washington Luiz, viu, gente? Eu faço assim, ele pensa que eu estou arrepiado, não, é que ele sabe que eu estou indo devagarzinho no começo. Luiz, antes de mais nada, você já acompanhava as sessões da Câmara Municipal antes mesmo de trabalhar na Rádio Cultura, né? Quando você trabalhava na Companhia Santista de Papel, você sempre passava por aqui, sempre mostrou o seu amor pela cidade, andava pela avenida, vinha aqui, sondava para ver o que estava acontecendo, né? Sim, com certeza. Eu saía velhos tempos de Santista de Papel, onde eu fiquei quase 18 anos, passei por 4 facões, amigo. Talvez, por isso que minha vida é um mar de rosa, veio dando risada todo dia, não é nada disso não, tem o mesmo problema que você que está em casa, está assistindo agora aqui o Sabatina. As contas para pagar, tipo, a mulher do Ademir cobra ele, é igual a minha lá em casa. E aí, patrão, vai pagar as contas? Não vai? Essas coisas. Mas voltando à equipe, eu ia falar da equipe show de bola, mas vocês vão perguntar mais para frente. Voltando ao tempo da Santista de Papel, e é um detalhe importante, pouca gente sabe disso. Qual era a tua função lá, Luiz? Eu era encarregado de carregamento da Companhia Santista de Papel. E eu entrei lá como ajudante, passei para encarregado logo depois. E teve um detalhe interessante, que quando eu comecei a mudar um pouco, sair do esporte, que eu fazia esporte, eu falei, eu vou cobrir a seção de Cubatão. E tinha o jornal de São Vicente, o Vicentino, e tinha o São Vicente Jornal, que me contrataram. E falando, olha, precisamos de alguém para cobrir em Cubatão. Aí eu falei, eu saí 5 horas, entrava às 7 horas da manhã na fábrica, ia até às 5. Aí eu desci aqui, na Avenida 9 de Abril, vinha a pé às 5h15, 5h30,
ia tomar um café, alguma coisa, fazer um lanche e vinha para a sessão da Câmara aqui. 19, né? Às 19 horas. Né? E vinha para a sessão da Câmara e ficava. Era o único. Era eu e o menino da tribuna. Maneco. Maneco só vinha só quando tinha grandes polêmicas. Mas eu vinha sempre com o meu gravador, ficava ao lado do Jaiminho, na mesa de som, colocava meu gravador. E aonde surgiu o personagem que o Felipe me chamou lá, o Raposa, aonde surgiu esse personagem tão comentado, que é o Raposa Felpuda. Foi dentro dessa casa onde eu estou agora aqui, sentado aqui nesse plenário, que surgiu a Raposa Felpuda. Veja bem, então eu trabalhava de manhã na fábrica e à tarde à noite cobria a sessão da Câmara e escrevia depois, no dia seguinte, que o jornal era bissemanal, escrevia sobre a política. Foi de bom grado para você o Raposa? Foi porque o personagem criado, e todos vão saber, já sabem, a maioria, e vamos reiterar aqui, nasceu da figura de Romeu Magalhães. Realmente, se você mentalizar o Romeu Magalhães, você vai ver que o Romeu é uma verdadeira raposa, da calminha, aquela cabecinha e tal. E o Romeu era uma pessoa que eu olhava ali, estava João Ivaniel aqui nesse plenário e outros, aqui que eu conheci lá atrás, e a Câmara forte. Naquela época a Câmara batia mesmo, não tinha esse negócio não. E era uma discussão grande, mas o Romeu sempre chegava na manhã, ali, falava com a nega, etc, tal. Aí eu falei, poxa vida, mas aquele senhor lá, eu não conhecia o Romeu direito, tinha sido chefe na Companhia Santista, mas eu não peguei o período, peguei pouco tempo até do período do Romeu como gerente. E eu senti aquele senhor muito falante, mas nos cantos. Aí me veio na cabeça, aquele senhor me parece uma raposa, só na manhã, né? Aí comecei a brincar com ele e tal. Ele foi um cara que me ajudou muito aqui, me ajudou bastante aqui, apresentando os vereadores, porque os vereadores ficavam desconfiados, só queria saber do Maneco, da tribuna e tal. Aí quando eu comecei a trazer o jornal aqui e criei a coluna do Raposa, mas antes era bastidores, né, antigamente, aí ficou todo mundo naquela, todo mundo queria ler o jornal, o que é aquele rapaz que ficava ali com o seu gravador do lado da mesa de som, né, querendo saber as coisas de Cubatão. E lá atrás começou isso. Aí sim, depois de 5 anos, ele começou a coluna do Raposa por causa do Romeu Magalhães, meu mestre, Romeu Magalhães. E já entrevistado aqui no programa Sabatina. Isso, é Luiz, bom. Você falou aí do seu começo na vida política, né? Isso. Você também teve passagem marcante pelo esporte, né? Ah, não tinha dúvida. Inclusive eu vi na minha infância muitas vezes a O Concentração? equipe da Rádio Cultura. A equipe tinha Edson Calegari, Guido Portolomazzi, Aníbal Gomes, Alessandro Nunes. Cansei de ouvir. Nossa, César Neto. Sobretudo o Rivaldo Fidiol, incansável. que hoje virou... Trabalha na CNT, né? Gente da CT. Da CET de Santos. Você trabalhou no futebol, no esporte e na política. Isso. Qual você prefere? Qual é a sua paixão? Política. Eu aprendi a gostar de política. Eu gosto de futebol, lógico. Eu sou amante de um time chamado São Paulo Futebol Clube, eu adoro São Paulo, mas uma coisa é separar o clube da paixão, etc., de ser cronista esportivo. Realmente, eu tive uma grande fase, graças a Deus, como toda a equipe do Edson Calegares, que eu acredito que vai voltar a narrar. É uma informação que eu vou dar de primeira mão aqui. Deve acontecer isso. Eu não quis falar para o Ademir agora, porque o Ademir é meio danado, meio raposinha, então é perigoso. Então vou falar de público, já que o programa já está sendo gravado. Então deveremos ter novidades para 2016 com o Edson Calegares, com o Guido, com a gente. Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Tudo depende da Santa Cecília. Já dei a dica já. Antes de passar a bola, já dei a dica, Ademir. Antes de passar a bola para o Washington e para o Ademir, uma curiosidade que eu tenho, e essa é uma curiosidade mórbida, é de vida. Todos da Rádio Cultura são santistas? Não. Não. Aliás, Não. não tem nenhum santista, tem? Tem. Quem é? Tem. Aníbal Gomes. Era o Na época da equipe, sim. O Vitor Moran, meu querido mestre Vitor Moran, o homem que me levou em 92 para a cultura, que eu entrei para falar com o Gilberto Mansur, com o Edson. Foi com o Edson que eu tratei, e o Gilberto Mansur. O Vitor era palmeirense. Mas nunca, isso sou testemunha, todos vocês são aqui, o Felipe é mais novo. Olha, nunca. Fantástico. Eu vi o Vitor nunca falar isso do Santos em deprimente à equipe do Palmeiras. Nunca. Que era seu time de coração. E quando ia para São Paulo, quando a gente viajava, uma vez eu fui com o César Neto, nós fomos numa cantina lá perto do campo do Palmeiras, e o Vitor chegou, conhecia todo mundo, muito bem tratado. Isso, nós chegamos na cantina depois de ter ganho
no Jockey Club, viu, gente? Isso aí depois é uma outra história. Ele Tinha histórias que só Deus sabe. O Moran trabalhou na equipe 1040. Mano, Moran se fez na equipe 1040, ao lado de Lucas Neto, né? Exatamente. Isso, Haroldo Fernandes, nossa, Ô, Luiz, é um timaço. a gente estava falando aí em Raposa, essas coisas todas, Raposa felpuda. Aí já é mais política, né? Que é um hábito teu, uma raposa felpuda de livre trânsito nos corredores de determinado local. Sim. Ou prefeitura, legislativo, quando você fazia o concentração, o concentração você falava 30 segundos, a cidade toda te ouvia. Naquele concentração. Nós seguramos muito lá no concentração. Seguramos muito no concentração. Eu sei. Era 5 horas de programa, amigo. Eu fiz lá o concentração na época da Associação Atlética Cubatense aqui, Sim. passando os boletins informativos. É verdade. Tinha também a raposa felpuda, me disse também nos bastidores. Tinha. Você que era um homem que você tinha um telefone de todo o contato do interior. Não tenha dúvida, realmente tinha. Tinha muita gente ali do Santos que ajudava a gente, não do modo que nem o Ademir, que vive 48 horas do Santos. Eu nunca vi disso. O Ademir dorme com um colchão chamado Santos. Não é possível. Porque o Ademir vai ser bem informado lá em São Paulo. Mas realmente tinham algumas pessoas, alguns conselheiros, amigos que a gente conhece, amigo de nós aqui, de todos nós, até em comum esse amigo, e outras pessoas que ajudavam muita gente na concentração. E eu recebia muitas informações no programa. Eu tinha também o alicerce do Tony Vasconcelos, eu tinha o alicerce do Rivaldo Fidiol, que eu apelidei do incansável Fidiol, o comandante, Edson Calegares, o comandante fui eu que inventei. Com você, né? A Késia também, a menina Késia, Paulo muito Pereira adorada. Paulo Pereira depois no plantão, o Paulo que gostava de falar do brinco de ouro que é da princesa, nunca escutou. Olha, o Paulo, a frase dele era comprida. O destaque de 17 minutos. Não, é brincadeira, eu nunca vi disso. O Edson no pique, teve um jogo São Paulo e Santos e Corinthians na Vila, e depois teve um outro clássico, São Paulo e Santos, no Morumbi, jogo pegado, e o Edson, né, Corinthians e tal, e Edson narrando em cima da bola, excelente narrador, grande comandante, extraordinário narrador, e o Edson vai no pique. E estava o Paulo Pereira no plantão, e eu estava ali na coordenação. Aí, né, falando com o campo e tal, aí o Edson, olha, placar em Campinas, o Guarani. Olha, Edson, o Guarani no brinco de ouro, que não é da princesa. Não, vamos no pique, olha o ataque. Então cortou o plantão. Ademir, você sabe como é que é. O plantão tem que entrar hoje, gente, curto e grosso, porque a narração tem que ser rápida. Não tem como, é em cima da bola. O ouvinte que está do outro lado do rádio, está com o radinho, hoje tem o celular. Antigamente o cara levava o rádio para o campo, não tinha celular. E o cara queria saber da informação, tinha que ser rápida. E o narrador, o Edson estava no pique. Aí eu tive que, né, voltou para o estádio, aí fui no plantonista, falei, Paulo, por favor, me corta o brinco de ouro que não é da princesa. Fala, olha, em Campinas, Guarani 1, Ponte Preta 0. Pronto, só isso. Luiz. Aliás, nós vivemos uma experiência dessa, né, Ademir? Com uma abertura, Ademir com 40 graus de febre, uma abertura legal, Aníbal Gomes, isso e aquilo. Nós também passamos por uma experiência dessa no interior. Pois não, Ademir? Essa transição do esporte para a política foi uma transição tranquila? Foi uma transição que no começo você teve dificuldades? Ou foi algo que você, quando percebeu, ela foi de uma forma normal e quando você já se deu conta, não estava mais no esporte, estava na política? Olha, Ademir, uma excelente pergunta sua, porque todo mundo acha que tudo é fácil. E não é. E não é, é difícil, é difícil. A nossa sorte, Ademir, e você que está vendo o Sabatina aqui, a nossa sorte é que o rádio facilita isso. O rádio me facilitou a entender muitas coisas, porque foi através do rádio que eu conheci muita gente, seja no esporte, que milita na política, porque o esporte com a política praticamente caminham juntos. E eu, quando comecei a cobrir a primeira Câmara, que foi a Câmara de Santos, a primeira Câmara que eu consegui realmente trabalhar, saindo de Cubatão, que depois voltei, não, antes de Cubatão foi a Câmara de Santos. Foi a Câmara de Santos que eu fiz. É uma época, mas era assessoria política. Aí já não tinha meu querido Mantovani Calejão, a quem eu devo muito, hein? Devo muito a Mantovani Calejão. Sinceramente, ao pai do Paulo Roberto Bonavides também, que era o vice-presidente, devo muito a eles. E naquela época ali, eu trabalhava no rádio e fui fazer uma assessoria e tal, através do jornal, que eu escrevia para o jornal, mas só matéria política. E eu
tive o prazer de conhecer o Mantovani. Ali, o rádio me deu essa liberdade de conseguir isso, Ademir, de conseguir fazer essa transição. Fui gostando da política. O que eu comecei a gostar mais foi dos bastidores da política. É onde tem a chamada, hoje, raposa felpuda e a raposa felpudíssima. Você vai saber isso daqui a pouco no próximo bloco. O que é a raposa felpuda e a raposa felpudíssima, que pouca gente sabe. Quando eu falo felpudíssima, é um tom. Quando eu falo raposa felpuda, é outro tom que a gente veio aprender depois de muitos anos. Por falar em raposa, o seu Facebook, o avatar para o amigo telespectador que não sabe, é a foto de perfil Sim. do Facebook. E o seu é uma raposa. Isso, de olhos bem E atentos. no seu Facebook, geralmente, nós temos fotos do cotidiano das pessoas que envolvem política de Cubatão. Como é que você consegue essas fotos? Você tem infiltrados pela cidade, Luiz? Aí teríamos as chamadas raposas felpudas. Não são aquelas felpudíssimas pelo nobre, com shampoo dourado que a Ademir gosta, o rosto, mas não tem nada a ver, gente. Uma coisa é raposa felpuda, são os amigos, os colaboradores que a gente chamaria na imprensa escrita. Mas eu chamo de raposas felpudas, porque a gente recebe a informação, logicamente guardamos a fonte vai ser sempre uma raposa. E você falou da foto, e essa última foto que eu coloquei como perfil foi enviada pelo meu amigo Dilson Mato Grosso. Grande Dilson, que achou uma raposa em pé, olhando uma câmera e tal. Achei sensacional e coloquei, até minha filha também adorou aquela raposa, pediu para que eu tirasse a raposa de olhos bem ligados e eu pedi para retirar. Mas a raposa felpudíssima é que é interessante. O porquê existe uma raposa felpudíssima, que eu troco muito nas palavras. Você vai saber ainda. Bom, e assim, e com essa dúvida, por que de uma raposa felpudíssima, vamos encerrando o primeiro bloco do programa Sabatina, que entrevista hoje o polêmico, Que isso? Fala o isso. raposa Luiz Roberto. Vamos a um rápido intervalo e já retornamos. Bom, estamos de volta com o programa Sabatina, segundo bloco, que hoje entrevista o radialista, apresentador do Jornal da Cidade, que o próprio intitula como Diariamente Necessário, Luiz Roberto. E a gente começa o segundo bloco com uma pergunta do jornalista Washington Luiz. Antes de você falar a respeito da raposa felpuda, felpudíssima, essas coisas todas, você tem raposa em todas as cidades, né, Luiz? Principalmente na cidade onde você vive, mora, trabalha, que você gosta. Não tenha que é dúvida. Cubatão, né? Não tenha dúvida. Eu digo que as raposas felpudíssimas são um pouquinho mais chegadas a gente. As raposas felpudas estão em toda a cidade, é a pura realidade. É um fator que foi criado porque eu tenho que, aquilo que eu já falei, tem que preservar. Mas eu tenho muitas raposas felpudas, graças a Deus. E todos sabem da credibilidade que a gente coloca. Eu não coloco só por colocar. E hoje eu postei uma foto muito interessante de uma pessoa chamada Gerson Roso, que foi o primeiro homem da prefeita Márcia Rosa. Primeiro chefe de gabinete. Eu digo o primeiro homem porque foi o cara que mais articulou lá pelo PT e tem grandes entradas, né? Então, meu amigo Gerson Roso, um advogado, gente boa, e eu tenho essa amizade com ele e a gente tem amizade em todos os lugares. E quando os amigos me ajudam, não tem nada como mudar um pouquinho essa situação. E por isso até você pode se ver em casa, no seu Face, no meu Face, de repente, na minha coluna do blog do Raposa, tudo pode acontecer. Outro dia, Ademir, só rapidamente, outro dia, não tem muito tempo atrás, né, Luiz? Eu mandei uma foto para o Luiz de uma ambulância que cruzou o semáforo vermelho lá em Santos, né, Luiz? Foi. E também, recentemente, eu mandei uma foto para ele de um trabalhador num edifício em construção lá em São Vicente, 12º andar, sem algum equipamento de segurança. De segurança. E era interessante, né? Principalmente no blog dele, no Face, que todo mundo vê. Graças a Deus. E também eu recebi uma foto muito interessante de um poste que estava caindo sobre uma casa, aqui na Vila Esperança. No dia seguinte, batemos um pouquinho na rádio, colocamos lá no Face, no blog, e no dia seguinte a CPFL já estava lá. Aí alguém da prefeitura tem uma bondade no coração que manda arrumar, que eu acho extraordinário. Luiz, eu vou até entrar num assunto um pouco delicado, mas é a visão que eu tenho. Você na cidade é amado e odiado ao mesmo tempo. Poxa. Você tem momentos que a oposição te venera e tem momentos que essa mesma oposição te critica. Isso. O mesmo serve para a situação.
Como lidar com tudo isso e, ao mesmo tempo, ter fontes, tanto na oposição como na situação, e como conviver isso num programa que é o mais ouvido em toda Cubatão? Quem respira política na cidade, necessariamente tem que ouvir o Jornal da Cidade. Como é que conviver com ter esse equilíbrio entre as críticas e os elogios de situação e oposição, como diria o conjunto Titãs, a banda Titãs, tudo ao mesmo tempo agora? É verdade, Ademir. Isso chama-se ego, vaidades. A gente tem que se dar com tudo isso, tem que lidar com isso, não tem jeito. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de fazer o afago e dou uma atacadinha, que nem diz o Felipe, polêmico, mas a gente tem que usar isso. Eu tenho que criar um molho para minha entrevista, eu tenho que criar um molho para minha notícia, senão, quem está em casa nos assistindo agora vai falar, para quê? Para quê? Você já foi processado, Luiz? Não? Ou Uma tentativa? vez, uma vez. E ameaçado? Várias vezes. Isso aí é. O importante é que eu tenho fé em Deus, etc. E eu quero ressaltar aqui que eu tenho também a plena, isso eu vou deixar claro, eu tenho, como é que eu posso falar? Eu tenho a total guarida, não a total guarida do pastor Carlos Roberto Silva. Isso eu tenho que destacar, que é o nosso diretor, é o homem que comanda, e graças a Deus, em 3 anos, Ademir, nunca fui chamado a atenção em nada, porque há uma confiança de trabalho. No profissional. Graças a Deus. E olha que o pastor Carlos é uma grande liderança aqui nessa cidade, palavras sábias. Quando me conheceu, logicamente eu falei isso para ele, ele ficou na dúvida se eu traria ou não audiência, que todo homem de rádio quer, que você leve audiência. Sim. E eu pedi o prazo de 6 meses para dar essa audiência. E disse que ia mudar. Com o meu time eu ia mudar. Ia mudar porque a cidade está precisando. Cubatão hoje, já falei, tem voz. Tem todos os canais de comunicações possíveis. Tem a TV Legislativa, que está fazendo o seu papel, pode fazer mais ainda, pode fazer mais. Eu acho que o presidente da casa tem que abrir um pouquinho a mente, junto com os seus comandados aqui, seus pares de mesa, diretora, tem muita coisa para se fazer, a cidade precisa disso, o rádio está aí, então nós temos que trabalhar por Cubatão. Chega, e eu não estou fugindo da sua pergunta não, chega de ser patinho feio na região metropolitana, chega, Cubatão não precisa disso. E vamos parar com esse negócio? Cidade rica, vamos parar com isso. Você que é munícipe, 2016 está chegando, eu vou falar uma coisa no final para vocês, que acho que tem que tocar o coração de vocês. Agora, você falou da questão de como lidar. Eu me dou com as pessoas. E eu gosto de ser amigo das pessoas. Eu uso a minha transparência. Do jeito que eu estou falando para você que está me vendo em casa agora, eu falo com o Ademir. Se eu tiver que dar uma bronca nele, eu vou dar uma bronca nele. Como amigo, eu falo da forma construtiva. Com o Austin, que trabalha comigo há muito tempo, forma construtiva. Só isso. Você sendo transparente, e é isso que nós precisamos, seja aqui nessa casa, legislativo, e lá no executivo, a transparência. Tá certo? Por isso que eu tenho esse elo entre ser amado, ser odiado, mas ser transparente com as pessoas. Como é que você conviveu, o fato da prefeita municipal não querer dar entrevista para você durante praticamente um ano? E você conseguiu mudar esse quadro? Quanto? 1 ano e 3 meses. 13 meses, para ser exato. Como é que foi esse período e como é que isso virou? Virou porque ela sentiu que o programa crescia e tinha a responsabilidade da informação. Simples, só isso. Agora a prefeita também ela tem que pensar que ela não pode só administrar a cidade sozinha. Não pode. Ela não pode proibir o secretário dela de falar, que o secretário é o elo da sua administração, Márcia Rosa, para com a população. Ela proibiu os secretários. Aí eu tinha que me virar. Eu me virei em pouco mais de 13 meses com a população dando informação. As pessoas da casa aqui, do Legislativo, dando informação. Procurar o líder comunitário que tem informação. Então é isso. Então o que nós não podemos deixar morrer é isso. A troca, o feedback entre Legislativo, Executivo e você de casa que paga seus impostos. Apenas isso. Eu não vou viver sem informação. Eu tenho a informação e a prefeita sabe que eu tenho. Ô Luiz, o seu programa, o Jornal da Cidade, ele já ajudou a resolver alguns problemas, como por exemplo um empresário que não quis se identificar, Sim. que
se ofereceu a dar R$3.000 para um atleta para que ele pudesse viajar. Esse atleta recebeu o dinheiro e você recentemente teve um problema relacionado, não você, a população, relacionado à perua de lotação. E por incrível que pareça... Ao hospital também, na ortopedia? O problema do hospital, enfim. Uma árvore que pediram para podar ali no 31 de março e através do Jornal da Cidade, a Secretaria do Meio Ambiente resolveu o problema. Isso, apesar de todas as dificuldades, é chuva, é sol, é trânsito, às vezes ali no viaduto para chegar, isso acaba sendo gratificante. Sim. Se você Isso é o que que faz... recompensa. É lógico, o Austin. Sem contar a fortuna que você ganha. Essa questão de fortuna que eu ganho, eu vou te contar. Eles ganham mais do que eu. Mas o negócio é o seguinte, você falou de tantas prestações de serviço que nós já fizemos. Nós que somos do rádio, nós que fazemos o Jornal da Cidade, que nem o Felipe falou, intitulado Diariamente Necessário. Por que o Diariamente Necessário? Porque é diário, para começar, é óbvio, não está redundante, mas é necessário. A população, você de casa, tem informação, gente. O que adianta? Às vezes, o Ademir que mora no Casqueiro, que nem eu, está preso no trânsito, ele chega mais tarde, ele pode me passar uma informação, trocar essa informação. O WhatsApp parou aí, uma juíza maluca, que só o poder da caneta, me lembrou um pouco até a prefeita, da caneta quer resolver tudo. Não é bem assim, com todo o respeito que me merece. Não estou criticando, mas é a verdade. Nós temos que ter consciência. Foi 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro por causa de uma canetada. Não vamos na caneta, vamos na conversa, acima de tudo. Então, a troca de informações, o feedback que eu tenho do ouvinte, isso para mim é muito importante. O feedback que eu tenho da equipe é importante, gente. Dos amigos é importante. E você que está em casa ouvindo rádio, em 92,5, você guarda essa frequência, porque vai ter muito mais informação que você realmente merece. Apenas isso, a troca, e nós fazemos o mínimo, porque a prefeitura, o poder público, é que tem que fazer o máximo, não a gente. Agora, Luiz, e quando há essa conversa? E quando há essa conversa, como a juíza disse que tentou conversar com a vereadora para que ela pudesse passar as informações do tal crime lá, suposto, ou como, por exemplo, você lembrou aqui da prefeita, que tentou conversar com o pessoal da Ecovias, das indústrias, e não foi resolvido, e ela baixou um decreto. Não. E quando há essa tentativa de conversa e o outro lado não cede, como fazer? É simples, continuar cada vez mais entendimento, Washington. Se não for na conversa, a senhora prefeita, você tocou no assunto que a senhora prefeita esteve face a face. Eu ia falar bigode a bigode, mas a prefeita tem bigode. Mas cara a cara, se fosse eu gosto de bigode a bigode. Isso é importante. Você conversar, dialogar. Agora eu não posso ter uma conversa que nem ela teve com o presidente da Uzi Minas, sabedora do que ia acontecer, e depois, num ato, dar uma canetada. Porque nós temos que observar, Felipe, Ademir, você que está em casa, nós temos que observar, Cubatão vai perder? Vai. Mas Santos vive do ISS, praticamente, não vou dizer para você, não tenho números totais, mas Santos vive 50% do ISS do Porto. Do Porto. E nós temos aqui 2 portos. Tem a questão da Vale, tem a questão da Uzi Minas. Então, mande um projeto interessante para casa, para o Legislativo, que a gente possa ganhar, perde um pouquinho aqui, mas ganhamos no ISS do Porto, da área portuária, da logística que nós temos aqui em Cubatão. Gente, pelo amor de Deus, não vamos bater, só bater, né? Eu sei que vai perder empregos, mas vamos tentar. Olha, o senhor vai instalar a sua fábrica, vai instalar o seu parque logístico, está saindo esse trabalhador daqui, 2.000, cabe aqui, não cabe? Vai requalificar, que é uma palavra que foi tão usada. Pronto, gente, pelo amor de Deus. Se não tiver conversa, esquece. Luiz, você quando É duro que a gente fala muito, né? Você quando chegou aqui há 29 anos atrás, Não. imaginava o cenário atual? Nunca. Nunca. Sinceramente, não. Vai fazer 30 anos agora. Eu sempre ouvia dizer, que eu falei no início, Cubatão é cidade rica, né? Cubatão é cidade rica. Tem um polo petroquímico.
tem a primeira refinaria do Brasil, Ademir. Olha só, hein? Primeira refinaria. Meu pai, que chegou a trabalhar algum tempo para a Cosipa, e depois foi ser doqueiro, saiu da Cosipa, meu pai tinha orgulho de usar aquela roupa. Meu irmão, minha irmã, que trabalharam na Cosipa, tinha orgulho de usar aquilo lá. Eu falei, essa empresa não vai terminar nunca. É uma empresa para o futuro. Abaixo da Petrobras é a que melhor pagava. Não tenha dúvida. Olha, era espetacular. Eu não esperava nunca. O que aconteceu, gente? Será que nós aqui de Cubatão, com o advento da poluição, pensamos mais em, olha, vai acabar a poluição, vamos cobrar as empresas, tem que ser feito, foi feito. Mas será que as nossas indústrias se reciclaram? Será? Não se reciclaram, não. Tanto que a Usiminas pegou dinheiro, levou para Ipatinga, a planta de lá, querem saber cadê o investimento daqui? Agora que a Usiminas faz um minério que, trabalha com minério que é mais caro do que de Ipatinga, para fazer o aço, lá é mais barato? Não, vamos ficar com a laminação? Olha, a gente devia ter pensado bem lá atrás, mas só que aqui é o seguinte, estamos no pote de ouro, estamos tranquilos, né? E aí, deixa pra lá, todo mundo só quer saber, cada um por si, Deus por todos, pô. Luiz, perguntado, você disse que gosta mais de política do que de futebol. Agora, né? Você tem aspiração política? Você pretende um dia ser candidato? Não, sinceramente não. Nunca pensou? Não, já tive convite, já tive convite, mas não posso... Aí é uma raposa felpudíssima que não vai me permitir falar, mas eu já tive convite, mas não me interessa. Ademir, eu prefiro assessorar, porque você sendo assessor, você tem uma visão mais ampla. E teu assessorado ali, ele tem que ter confiança em você. E é isso que eu quero, que a pessoa tenha confiança no que eu vou falar, no que eu vou demonstrar. Vou querer ganhar o meu, normal, meu salário é esse, acabou. Agora, a política eu não quero me meter, porque a política é muito devassa na sua vida. Eu acho tão errado isso. Você que está em casa, que tem algum parente político, fala, puxa, como a vida foi vista, secada, coisas que acontecem, coisas pequenas que se transformam nisso aqui. Não, eu prefiro assessorar as pessoas e fazer meu papel em rádio, que é bem melhor. Luiz, a diferença de uma raposa felpudíssima para uma raposa? Simples, a raposa felpuda é os amigos. A raposa felpudíssima em nível de secretários, de pessoas graduadas. Essas é a felpudíssima. Então você em casa já matou a charada. Se eu coloquei uma coisa, não, essa informação é quente, a raposa felpuda é quente. Mas a felpudíssima é porque o negócio não tem como desmentir. E tem muita gente que já tentou desmentir, mas não conseguiu. Washington Luiz. Luiz, só queria deixar bem claro o seguinte, quando você fala raposa felpuda ou raposa felpudíssima, em nenhum momento essas informações chegaram na maldade, né? Não. Sempre em cima do fato que está acontecendo. Apenas o fato, Washington. Apenas isso. Casos concretos e que não há como desmentir. Só isso, mais nada. Primeiro porque eu dou uma averiguada na informação, por mais que seja secretário, quero provas, eu guardo muitas provas, tá? Bilhetes, etc. Tem muita coisa que eu guardo, mas a minha informação é difícil de ser quebrada. E assim vamos encerrando o segundo bloco do Sabatina, que hoje entrevista o radialista apresentador do Jornal da Cidade, Luiz Roberto. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Sabatina para o último bloco do programa de hoje, que entrevista Luiz Roberto, o Raposa, radialista, apresentador do Jornal da Cidade. Ademir Quintino, a pergunta é sua. Luiz, você disse em um dos blocos que muitas vezes tentaram lhe desmentir. Sim. Conta uma das passagens pitorescas, mesmo que você não queira dizer o nome do personagem, mas de que forma que tentaram te desmentir e se tentaram já te prejudicar? De que forma? Pedir a sua cabeça junto a uma emissora que você trabalha, junto a um jornal que você escreveu, já chegou a esse ponto? Já chegou a esse ponto. Já chegou.
Quando eu comecei com a coluna do Raposa no Jornal da Cidade, o Erli Júnior segurou muita coisa. Ele sabe muito bem disso, segurou muita coisa mesmo. Porque aí foi na época do Clermont e tal, e tinha 2 ou 3 secretários lá que não gostavam da gente e tal, mas aquela coisa, aqueles tapinhas, assim, que a gente já conhecia, mas tinha mais informações dessas três figuras impolutas que, graças a Deus, sumiram do mapa. Aqui para Cubatão foi um câncer que foi extirpado, mas vamos deixar para lá. Uma das informações, agora recente, foi da demissão, do pedido de demissão do secretário de Saúde, Benjamin Rodrigues Lopes. Eu dei a informação, o horário que ele mandou, informando no seu grupo, eu recebi de uma pessoa ligada ao grupo dele, a despedida dele, as falas dele e o horário que ele avisou. Aí eu, liguei para um outro amigo. Para confirmar. Para confirmar. Aconteceu isso. Como é que você sabe? Isso é só do nosso grupo, o grupo da saúde. Eu falei, tem certeza? Tem. Vou publicar. Não, se você... Eu estou com a cópia aqui, mandaram print do negócio. Estou com a cópia. Vou guardar. Dito e feito. O secretário tinha pedido demissão, a prefeitura desmentiu. O Fernando sabe disso. A prefeitura desmentiu. Só que desmentiu daquela forma que não era afirmativa, né? Aí o secretário veio a público na emissora, e a gente faz o programa todos os dias, e confirmou. Raposa, você estava certo. Eu pedi demissão. Só isso, Ademir. Apenas isso. Luiz, eu sou do futebol. No futebol, quando você começa a pegar no pé de um determinado dirigente, alguém ligado ao dirigente procura para dar um famoso cala-boca. Você já teve proposta de calar-boca para você deixar de falar de certos políticos? Já. Conta aí pra gente. Já. Isso aí quando escrevia, principalmente. Já. Significativa a quantia ou não? Michuruca. Eu não me troco. Eu troco, sabe por quê? Eu troco pela informação bem dada, a informação que dá credibilidade ao personagem que eu criei. Eu tenho minha filha e meu filho está longe de mim, infelizmente. Tem minha filha que me acompanha. Eu tenho que mostrar para ela quem é o pai dela. É uma pessoa de credibilidade na cidade. Aonde eu vou, as pessoas me cumprimentam, me comentam sobre o meu trabalho. Isso é bom, você absorve as coisas boas. Tudo bem que nesse meio tem os traíra, mas isso aí é normal, a vida é assim. Jesus foi traído, gente. Jesus foi traído. E aí? Então, para mim não tem esse negócio, Ademir. Não tem dinheiro que compre a verdade dos fatos, a verdade da informação. Porque, acima de tudo, além de radialista, a gente é jornalista e tem que correr atrás. Nascido em 8 de abril de 1950. Não lembra isso, tu é louco, caramba. Eu joguei na Portuguesa, eu tinha 14 anos, o técnico era o Papa, meu. É um homem de bagagem. Bastante bagagem. Qual legado deixará Luiz Roberto? Deixará a simplicidade, deixará a alegria de fazer, porque gosta de fazer, não é só movido pelo dinheiro. Eu gosto de fazer o rádio, o Washington me acompanha há muito tempo. O Washington que pela primeira vez, quando chegou no campo do Jabaquara, eu olhei para um moleque, e assim, garoto, ele vai contar essa história um dia ainda. Ele sabe disso, conta sempre, aliás. O César Neto, grande Cezinha, vocês conhecem, meu amigo, meu irmão, gente boa, e vi César Neto começar, Felipe Camargo, vi tanta gente, esse menino, Fulvio Feola, passou pela gente, no programa Concentração. Eu só digo para eles, e sempre dizia isso para eles, e digo para eles, querido, não mude a sua personalidade, seja o que você é, faça por amor, para começar, porque não é só o dinheiro, gente, que faz você trabalhar tão bem assim, não. Você tem que ter amor ao que faz, e eu demonstro todo dia isso na minha alegria. Eu dou meu bom dia com alegria, porque eu tenho que agradecer, primeiro a Deus que estou ali, segundo, a minha família, terceiro, aos meus amigos, em quarto, a você que me ajuda a fazer. Antes de passar para o Washington, você falou do seu lado bom, o legado positivo. Sim. Eu quero saber do legado negativo, eu quero uma confissão, eu quero o que o Luiz Roberto tem de errado. O que eu tenho de errado? Às vezes é mão aberta com esses caras que trabalham comigo, viu? Olha, é duro, viu, nego?
Porque eu escutei cada choro que é duro. É que não sei se está cortando para ele, mas eles abaixam até a cabeça, viu? Mas graças a Deus não. Eu sou um cara que gosto de ajudar todo mundo e eu tenho provas disso, não preciso ficar... Mas esse é o lado bom, quero o ruim. Ah, tu quer o ruim? Eu sou muito cobrador. Sou muito cobrador das coisas. Eu tento ser bem perfeccionista no que eu faço. Gosto da agilidade. A pessoa tem que estar pensando junto comigo. Às vezes, tem um rapaz que trabalha comigo, ele todo dia, antes ele tem que mexer o maxilar, comer alguma coisa. E está na hora do programa. Eu falo para ele, peão, está na hora do programa, filho. Não, vem aqui. Mas é um grande companheiro, mas ele está sempre ligado. Ele olha para mim, é um reflexo rápido, ele sabe, nas palavras que eu falo, ele já sabe. O bom profissional é aquele que já reconhece o que o âncora está falando. Porque o âncora vai dar sempre uma entonação. Sempre. 2015 foi o grande ano da tua carreira? Ou você no esporte viveu momentos melhores do que você já viveu na política? Muito mais no esporte, com o prêmio Ford da CESP, a melhor equipe esportiva do interior. A equipe da cultura até hoje está lá no meu nome, está o nome de toda a equipe. 2004 foi isso? Foi 2004. 11 anos depois nós tivemos um homem da Baixada sendo premiado, amigo. Não é fácil não. Ademir Quintino, com a labuta dele. E realmente esporte, eu tive uma melhor fase, foi no esporte. Aqui, na política, através do rádio que eu estou fazendo, eu realmente tive um bom ano. Não vou dizer para você que foi um ano ruim, não, foi um bom ano. O que eu penso aqui é que nós precisamos mais de apoio. Esse é o detalhe, o apoio. O mal aqui do comércio de Cubatão é que só pensa em Santos. E o comércio é daqui. Só isso. Tem gente que está saindo daqui para ir para Santos, para anunciar, quando pode se anunciar aqui. É só isso. O apoio é importante a todo tipo de trabalho. Mas eu tive muito mais alegria no esporte. Ô Luiz, só relembrando um pouquinho, o que aconteceu em 1995 com aquela equipe fantástica da Rádio Cultura e com aquela equipe do Santos que... Santos e Fluminense? Acabou ficando... Não. Depois do jogo contra o Vitória, Juventude, foi do Juventude. o que quebrou o Galo pau. reuniu a equipe O Cabralzinho era o técnico. e não deram mais Caxias. entrevistas. E não deram mais entrevistas para as rádios de Santos, Sim, exceção senhor. feita ao Paulo Alberto. Sim, senhor. Foi em Caxias do Sul. Não, Eu me lembro muito bem. Só com a Rádio Cultura. Eu me lembro muito bem. Não, com a Cultura e com a TV Litoral também. Porque o Guido gritou Sim, com o teve rádio, Cabralzinho. Mas foi só a Cultura, né? Foi a cultura. A cultura foi a que mais sofreu. O Cabralzinho TV era o Litoral técnico. também, Luiz. Cabralzinho. TV Litoral também. Também a TV Litoral através do Armando, é verdade. Foram os dois. E foi uma discussão tremenda, a cultura que acompanhava, aquela época era a época do rádio, acompanhava o time ali em loco, etc. Isso é importante, porque você tendo um repórter da cidade transmitindo o que está acontecendo para a sua cidade, aonde você está, a pessoa vai, opa, tem uma emissora de rádio, tem um repórter aqui informando, então vamos trabalhar direitinho. É assim que funciona. Por isso que eu estive em Brasília, para informar a cidade. Em loco. Em loco. É duro. A gente tira do bolso também. Não é dureza não, nego. A gente corre atrás. É dureza, né, Ademir? Luiz, Acabou. você tem substituto na cidade ou não? Você vê que um dia você vai ter que parar. Você prepara alguém, você tem alguém, ou como você não pensa em parar tão cedo, não pensou nisso? Não é questão de não parar tão cedo, né, Ademir? Tem uma hora que a gente vai ter que parar. Eu estou calculando aqui, no mais tardar, 5, 6 anos. Eu acho Só? Só, eu acho que já. Eu não vou fazer que nem o Zé Paulo de Andrade, que é meu grande mestre. Curtir as vacas, aquele corpo. Não. Eu estou pensando aí muita coisa aí pela frente aí, que eu vou ganhar também na Mega Sena, não esqueça disso. Aí eu vou lhe dar um carro de boi, viu? Você está marcado na minha lista. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Acabou, Mas pretendo parar. Aqui- Mas não vejo ninguém ainda por enquanto aqui em Cubatão, Não, né? não. Ainda não. aqui na Baixada, Infelizmente. aqui na Baixada Santista, acabou aquela emoção do rádio de ir no estádio, do repórter puxa-fio. Sim. Acabou isso. Acabou, tomar choque. De ver repórter que Vê a carinha época. lá no... E no, Onde foi, Ademir? e no vestiário, ficar olhando para jogador, ainda Que eu tomei essas choque? coisas. Que eu estava com você? Não, do Galo, lá da Macumba, lá. Na Macumba foi Santos e São Paulo. Só para na final do Campeonato Final Paulista do Campeonato 2000. Sim. O Washington foi me ajudar a carregar fio. E quando entrávamos dentro do vestiário, sem autorização, Havia um um despacho. despacho lá e o falecido Giba tinha tirado o Valdir Bigode e colocou Gauchinho porque falaram para ele que o Seria Santos ia a ganhar o tarde dele. campeonato. Mas não ganhou, não. Não ganhou o Essa campeonato. emoção, Luiz, Essa faz emoção. falta para a Baixada, né? É lógico. O in-loco é importante. Eu vejo o esforço do Ademir
E outro dia eu comentava com o Ademir, eu fiquei de bobeira, gente, quando o Ademir foi de carro para Londrina. Meu Deus. Duas vezes. Não, eu pra falei... Londrina, eu tô pra Maringá. Aí eu falei, esse cara não é bom da cabeça. Tem Não, pai e não, filho não, também, não. né? Aí eu fiz, Felipe, eu nunca vi disso. Mas eu Pô. voltei de Campinas naquela Brasília segurando a embreagem do carro, né, Camilo? Mas isso aí é outros tempos, né, meu caro? Por isso que eu vou dar um carro de boi para você. Mas o esporte, mas professor... vocês, o que eu quero dizer assim, com todas as dificuldades das rádios consideradas pequenas, você estava no local. É lógico, Você não deixava de fazer um jogo sequer do Campeonato Paulista e do E o Campeonato... jogador gosta disso. Entendeu? Você estava... E, ó, teve épocas, né, Ademir? E o Ademir testemunha disso, que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tinha 2, 3, 4 emissoras de samba. E é todo mundo no ônibus, no mesmo ônibus. Não sei se o Ademir pegou isso. Tivemos 7. 7 emissoras? 7 indo no mesmo ônibus. Hoje temos apenas uma que faz off-tube, inclusive algumas vezes de jogos na Vila. Aí é duro, aí realmente é duro. Mas o rádio é o rádio, gente. O futuro do rádio. O rádio vai acabar? Não. E o jornal impresso? Não. O jornal impresso está perdendo espaço para a internet. Isso aí é óbvio. O rádio não. O rádio não vai acabar tão cedo. Sinceramente, Nem o AM? o AM sim. O AM já Porque os acabou. celulares não... O só AM vem vai. com FM. Não, o AM, quando transformar para frequência modulada, logicamente vai ter vida. Mas não tem o alcance que tinha o AM, né? Sim, senhor. É esse, né? Esse é o problema. Rádio Mas Cacique, Rádio mudou Atlântica, tudo. por exemplo, pegava no Rio de Janeiro, pegava no Paraná, hoje as Atlântica, Atlântica pegava no meu Deus do Brasil céu. todo. Atlântica Santa Catarina eu vi. PRG4. Eu vi Atlântica em Santa Catarina. E Navegantes, eu vi Atlântica. Seu ídolo do rádio, Luiz. José Paulo de Andrade. E no esporte? No esporte, Rogério Ceni. Na política. Aí tu me pegou. Na política é duro. Mas Tancredo Neves. Bom, Saudades de a Tancredo. gente vai se aproximando já do fim, né? Isso. Da Uma pena. entrevista de hoje. Bate-papo Só assim uma gostoso. perguntinha, Só uma perguntinha, pode Pois ser? não. Rápido, vai. O que significa essa moça aqui do meu lado? Significa o amor da minha vida. A pessoa com quem eu divido as minhas emoções. Minha filha. E assim, a gente vai se aproximando do final do programa Sabatina. Ademir Quintino. Vamos só agradecer o Luiz, gostaria das considerações finais dele. E O microfone à sua disposição, não? um- Então me vem com essa frase, Ademir. é um exemplo aqui para a cidade. Você, gostem ou não, você é um ícone da informação política da cidade. Aliás, eu não vou até mais longe, não é da cidade, da região, porque você traz deputados, já tiveram, todos os deputados eleitos no último mandato estiveram participando do Jornal da Cidade, Sim, inclusive presente. O deputado Caio França já esteve aqui, Squassone já esteve aí, Senador Beto Mansur já esteve aí, Senador Suplicy. senador Suplicy já esteve Senador participando do programa. Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Então, falar que você é só limitado à cidade, até eu acho que é um demérito. Você é um Márcio ícone França falou comigo. o vice-governador Márcio Falou, França. depois eleito. É um ícone da informação jornalística da região. Só E isso só nos alegra. Só complementando a sua informação, no Jornal da Cidade também já falou conosco o governador Cláudio Lembo, Isso. né? E o Cláudio Cláudio Lembo. Lento, em 2006. Ele e o Geraldo Alckmin, Alckmin que também. por 2 oportunidades também conversou conosco. Eu acho gozado, bem rapidinho, porque está terminando. Quando conseguimos o Cláudio Lembo, foi aqui no bloco municipal aqui. Foi aqui. Frente aqui, né? Foi aqui. E o Geraldo foi dentro da igreja. Dentro da igreja. Na hora que ele foi Igreja do pedir Valor. amém, o Washington Luiz encostava do lado dele. Que Deus te abençoe, irmão. Aí ele falou amém. Aí o Rocha começou a entrevista. Isso eu nunca vou esquecer. E foi na igreja Santo Antônio do Valongo. Na hora que o homem ajoelhou para pedir graças, estava lá o microfone forte do Jornal da Cidade. Washington Luiz. Não, eu só tenho que escrever e assinar aquilo que disse o Ademir Quintino com relação ao Luiz Roberto. Ah, muito elogio, Gostem para ou com isso. não, independente de ser meu amigo, gostem ou não, você é um cara muito competente, um cara que faz muito bem para a cidade. É claro que as críticas, às vezes, né, as pessoas não aceitam muito, Normais. mas depois de aquilo que você sempre falou, depois de uma boa conversa, as coisas acabam se encaixando. Acho que a cidade precisa disso, precisa da informação, precisa de um rádio forte, precisa de apoio, isso aqui é mais importante, e só temos que agradecer a você. Com certeza. Luiz Roberto é um homem que
Como é que é? Repita, por favor. Luiz Roberto é um homem que... Que gosta do que faz, que ama as pessoas, que gosta de ter amigos e que, acima de tudo, ama a sua família. Porque a família, gente, sem ela é difícil. Você que labuta o dia a dia, você tem que ter a família como base. Porque senão, meu amigo, eu só quero uma coisa para 2016, no meu encerramento de fala. Eu só espero que os nossos poderes executivo e legislativo em 2016, para o bem dessa cidade, se entenda. Nós precisamos de entendimento. Senão, gente, vai ser muito ruim o ano de 2016. Entendimento, vaidades, sandálias, né? Aquelas sandálias da humildade para todo mundo. Este é o momento, pelo menos até o mês de março, quando começa, de forma verdadeira e oficial, o período eleitoral. Precisamos, nesse início de ano, tirar as vaidades, porque senão nós vamos sofrer muito. Estou à disposição. Bom, vamos encerrando mais uma edição do programa Sabatina de hoje. Muito obrigado, Washington Luiz. Muito obrigado, Ademir Quintino. Muito obrigado, Luiz Roberto. E sem dúvida nenhuma, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição. Um grande abraço e até a próxima.